Aqui a gente tem um texto, mas vamos primeiro ver a pergunta e a gente vai ver que, na verdade, nem precisava tanto ler o texto para isso, para responder essa questão. Olha só, assinale a opção em que o termo em negrito apresenta função gramatical diferente das demais. Então, pera lá. A gente tem 5 alternativas, de A a E, todas têm uma palavra com ing em negrito. A gente vai precisar ler essas 5 frases e ver qual dessas 5 apresenta um uso diferente das demais. Então, a gente tem 4 alternativas que estão usando o ing da mesma forma e uma alternativa que está usando o ing de uma forma diferente. Ok? Então, tá vendo que nem precisava ler o texto necessariamente. A única coisa é que esses trechos das alternativas foram retirados do texto. Então, se você quiser voltar para o texto, se você acha melhor, se sente mais seguro assim, faça isso, por favor. Vamos ver, a alternativa A, que é lá no referente 10. Como tá cortado, eu vou ler aqui para vocês. Segunda linha, no finalzinho, The Raiders alternate between mostly black and mostly white uniforms, depending on whether they were playing at home or away. Então, esse texto aqui está falando de um time de futebol, Oakland Raiders, um time de futebol nos Estados Unidos, e que eles têm majoritariamente uniforme branco ou preto, e isso dependendo aí se eles estão jogando em casa ou não. Repara que esse depending on whether they are playing at home or away, esse depending, ele tem a carga, ele tem a função de um verbo, dependendo se eles estão em casa ou não. Esse depending não está se referindo a nenhum objeto, a nenhuma coisa, então ele não é nenhum conceito assim de substantivo, então ele não é um substantivo. E esse depending também não está qualificando ninguém, não está dando característica para ninguém. Então, ele também não é um adjetivo. Sobrou pra gente o verbo, então esse depending é um verbo. Vou escrever aqui que na alternativa A gente tem um verbo. Vamos ver agora na alternativa B. Referente 11, continuando esse trecho que eu acabei de ler. Depending on whether they were playing at home or away. Knowing that appearance affect people's mood and outlook, psychologists wonder whether uniform color influenced the Raiders' aggressiveness. Então, aqui o sentido é, sabendo que a aparência afeta o humor das pessoas, os psicólogos começaram a se perguntar assim, poxa, será que quando esse time está usando um uniforme preto, quando esse time está usando um uniforme branco, o comportamento deles, o humor deles é diferente? Então é sobre isso que o texto vai falar. Esse knowing, ele não está se referindo a uma coisa, ele não é um substantivo, ele não está se referindo ao ato de saber, ele também não está qualificando ninguém, ele está continuando a sua função de verbo. Então, knowing that, então sabendo que as aparências, Então, esse knowing também é um verbo. Vamos ver a alternativa C. Using data from the 1970s and 1980s, they found that... blá, blá, blá. Então, usando os dados de 1970, dos anos 70 e dos anos 80, eles descobriram que... Então, usando. Repara que, de novo, esse using está sendo um verbo. Ele não se refere a um substantivo e nem ele não tem o sentido de uso, por exemplo, e ele não está qualificando, caracterizando ninguém, então ele continua sendo um verbo. Ok? Vamos pular a alternativa D rapidão e vamos olhar para E. When they started wondering about the fact of being able to alter, e aí continua. Isso aqui está se referindo aos psicólogos. Eles começaram a se perguntar. Por mais que na hora que a gente traduziu para o português, eu traduzi para o infinitivo, eles começaram a se perguntar, a se questionar sobre os efeitos de blá, blá, blá. Esse wondering está se referindo a uma ação. Eles começaram a se questionar, etc. Não está se referindo ao substantivo e não está significando uma característica para ninguém. Então, de novo, essa alternativa E, wondering, é um verbo. Já reparou que o que sobrou pra gente, a única alternativa que está com sentido, com uma classe de palavra diferente, é a alternativa D, e a gente já vai ver por quê. Olha só, a alternativa D diz,
But while the 1988 finding has become a classic in psychology, e continua. The 1988 finding. Esse finding não se refere a um verbo e nem a uma característica, mas à descoberta. Isso é um substantivo. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem os findings, as descobertas que essa pesquisa trouxe. Então, while the 1988 finding has become a classic in psychology, então, enquanto as descobertas feitas em 1988 se tornou uma descoberta clássica na psicologia, e o texto continua com seu argumento. Então, esse finding é um substantivo. Que se refere à descoberta. Então, repara, tudo é verbo, menos a alternativa D, que a palavra com ing é um substantivo, por isso que a gente marca ela. A questão queria justamente qual que é a alternativa diferente, que está com um uso diferente. Tudo bem? Então, é isso aqui.